nós vamos conversar agora no nosso programa TB com Mel pelo Mundo, com o jornalista Paulo Marcum, escritor, documentarista, foi presidente da TV Cultura no Brasil por 3 anos, apresentou e dirigiu também o programa Roda Viva por 10 anos. Hoje ele mora aqui em Lisboa, é uma honra entrevistá-lo e vai falar com a gente sobre o seu novo projeto, porque Marcum é uma mente brilhante, não é porque está ao meu lado não, mas a gente tem que reconhecer e acompanhar tudo que ele fez no nosso país, né, no Brasil. Ele vai falar sobre o filme Ecos de Junho, uma série com 5 mulheres, sobre 5 mulheres, que é um livro sobre a proclamação da República. Uma honra recebê-lo no nosso programa, TV com Mel pelo Mundo. Prazer ter você aqui. A alegria é minha, querido amigo. Conta um pouquinho para mim primeiro da sua mudança para Portugal. Então, foi uma coisa que não foi muito planejada, sabe? As coisas que acontecem na vida da gente tem a ver um pouco com as crianças crescendo, tá tudo, né, criado já neto crescendo, neta com 20 anos e tal. E nós, em 2017, viemos para cá, acabamos comprando esse apartamentozinho aqui, muito gostoso, em Lisboa, e a ideia é ficar um pouco lá, um pouco aqui. Estamos ficando mais aqui do que lá, por razões óbvias, né? Lisboa é uma cidade muito agradável. Muito tranquila, né? Muito tranquila. E a gente vem para aqui, eu digo sempre, quando eu desço em Lisboa, já vi várias vezes, a gente sente uma paz incrível, né? É super tranquilo, né? É uma cidade em que você anda à noite. Segurança, né? Sem preocupação na rua. É uma cidade de um tamanho bom, né? Tem 600 mil habitantes. E é Europa, né? E tem tudo, né? E fala português. Foi né? melhor ainda, né? Então é bom. Acho que foi um pouco isso, e hoje em dia, com a tecnologia, é possível estar aqui e trabalhar no Brasil, que é o que eu tenho feito. Feito alguns documentários, ano passado lancei um livro, agora estou escrevendo um outro, e a coisa vai andando. Você não para, eu sei que você é um jornalista atuante sempre, né? Desde que eu o conheci. Hoje, aos 70 anos, eu te confesso que já estou mais devagar um pouquinho, mas mesmo assim continuo fazendo coisas, como você mencionou. Tem um filme que está sendo finalizado, chama-se Ecos de Junho, que é uma espécie de tentativa de entender, junto com a socióloga Ângela Alonso, foi presidente do SEBRAP, escreve na Folha de São Paulo. Nós fizemos um documentário sobre os protestos de 2013, e esse filme mostra um pouco como é que esses protestos foram dar na eleição de 2018. Né? Ele vai sair pela Globoplay nos próximos meses, agora já está pronto, a gente já entregou o material, né? E vai poder ser assistido. Além disso, tem uma série chamada 5 Mulheres, que é a história de personagens conhecidas como Anita Garibaldi, Chiquinha Gonzaga, Marquesa de Santos, Nair de Tefé e a Maria Quitéria, mas de uma forma diferente, porque na verdade são 5 atrizes que estão fazendo monólogos sobre essas personagens, se encontram no teatro e começam a conversar sobre cada uma das suas personagens, e aí entram também especialistas, e vão ser 5 episódios para as TVs públicas. Maravilha. Já foi filmado, agora estamos na fase de finalização. Eu acho que o divertido é você poder continuar produzindo, né? Não parar, né, Marcos? Exatamente. Eu acho que tem coisas para ser feitas, tem histórias para ser contadas. E o mundo digital está aí aberto para os profissionais que têm gabarito para isso, como Paulo Marcum. Eu sou um repórter, eu não sou mais do que isso. Então essas são histórias, e cada, vamos dizer assim, uma delas tem um formato mais apropriado, né? E o projeto que eu estou mais envolvido nesse momento, que não tenho nem ideia de quando e se vai sair um dia, é uma história da proclamação da República vista por um ministro que representava os Estados Unidos da América no Brasil em 1889, chamado Robert Adams Jr. Esse ministro, ele era um embaixador, né? Na verdade não era embaixador naquela época, mas ele tem uma história fascinante. Ele acompanhou a descoberta do Parque de Yellowstone nos Estados Unidos, participou do último duelo à pistola em 1880, na Pensilvânia. Ele fez uma lei, olha que coisa, em que ele propunha que os homens que batessem em mulher fossem chicoteados. Olha, gente, que isso já ainda vale para hoje, viu? 1883. No Brasil, pelo menos. E ele não conseguiu aprovar a lei, né? Era uma lei muito radical, né? A gente chicotear uma pessoa, apesar de que alguns realmente merece, né? Tem uma coisa porque o feminicídio cresce demais lamentável, no Brasil, né? No Brasil. E aí ele chega ao Brasil em julho de 1889 e volta para a América do Norte em março de 1890, quer dizer, pega justamente o período da proclamação da República, e teria sido o primeiro embaixador a reconhecer o governo brasileiro. O divertido do livro, eu acho, desse tipo de livro, é que você acaba estudando, lendo coisas que
que eu estava agora, por exemplo, conhecendo o processo eleitoral de 1889. Como é que era, quem que podia votar, como é que eram as votações. Então, por exemplo, cada eleitor podia votar em 2/3 do número de candidatos. As apurações não tinha justiça eleitoral. Então, demorava meses, ficava uma discussão danada quem ganhou, quem perdeu as eleições. E essas últimas eleições, os eleitos nem tomaram posse, que aí veio a República e acabou o Congresso. Você tem algum projeto para o dia que vai lançar, a data, quando é que você vai terminar? Eu hoje tenho uma coisa que eu confesso que faço, que é, eu não trabalho tantas horas por dia como eu trabalhava antigamente. Você vai um pouco mais devagar. Eu citei tudo e não citei o que eu estou fazendo. Efetivamente, estava reunido nesse momento quando você chegou aqui. É uma série sobre a pandemia no Brasil, que chama A Pandemia Entre Nós. São 8 episódios. Olha a cabeça dele. Que está sendo filmada no Brasil. Eu tenho uma equipe, coincidentemente, só mulheres. Uma equipe, são 6 pessoas que estão trabalhando comigo, todas meninas. E a gente se reúne por Zoom. Né? Eu acompanho, discute o projeto, depois eu acompanho a edição. Toda a tecnologia permite que eu entre na ilha de edição daqui de Portugal e acompanhe cada detalhe. Isso vai sair no começo do ano que vem pelo Sesc TV. Esse é o trabalho que, na verdade, eu estou mais focado. Mas o tal do livro, com essa pesquisa, por exemplo, como é que era Petrópolis, que era a cidade imperial, né? Onde é que era o Palácio do Imperador, como é que era a rotina do imperador naquela época. Tem uma série de coisas que a gente não estuda na escola. E me conta como é o dia a dia. Você disse que não tem horário para trabalhar. Eu sei que você no Brasil era um homem mais do que dinâmico. Você não parava, né? Mas hoje em dia eu já acordo mais tarde. Hoje você já quer dormir mais um pouquinho. Eu digo sempre, eu já acordei muito 5 horas da manhã, lá no Brasil, na minha residência. Hoje eu acordo a hora que eu quiser, que eu tivesse sono e vou dormir. Você faz isso? Um pouco isso. Né? Quando está sol, dá um pulinho na praia. Estou vendo que Marco está bronzeadíssimo. A praia aqui é aquela água gelada que não é de Aracaju. Não é a de Aracaju, Brasil, quentinha, né? Mas Morninha. É muito próximo aqui, né? 20 minutos de carro a gente está lá, passa 1 hora de uma caminhada, isso dando calor. Hoje, por exemplo, nós estamos no dia mais quente do ano, então vale a pena ir à praia. Aí, Tatiana tem uma vida muito noturna, que eu não acompanho, né? Só vou nas estreias, porque, na verdade, não aguento mais essa virada da noite. Então, tem uma vida tranquila e que a cidade proporciona, né? Porque é isso, você dá uma volta aqui, a 5 quilômetros daqui está ali Belém, é muito legal. Nas suas horas vagas você faz isso, porque você não para no computador, né? O computador é uma vida. E vejo muita série de TV, cada dia mais. Eu acho que hoje em dia, com essas empresas de streaming, né, Amazon, Netflix e mesmo os canais, tem uma oferta de conteúdo muito interessante. E acompanho os telejornais daqui, né, para não perder um pouco do contato com a notícia, embora pela internet a gente tenha acompanhado o que se passa no Brasil. E para adaptar essa vida aqui já há 5 anos em Portugal, o que foi mais difícil para vocês no início, você e Tatiana? Eu acho que o mais difícil é a distância da família, dos filhos, das netas, né? Tenho 4 netas. Uma delas, aliás, vai vir morar aqui agora, no final de agosto, para fazer faculdade, então eu vou estar mais perto. Mas a gente se fala muito, mas não é a mesma coisa. E eu acho que a dificuldade maior que houve aqui, que é de todo mundo, né? O mundo inteiro, foi a pandemia. Né? Portugal foi muito rigoroso no controle, né? E as pessoas ficarem em casa, obedecerem à fila, tomarem vacina, cumprirem as regras do governo. Respeitar o próximo. Respeitar o próximo. O governo e a oposição acabaram com as suas divergências, coisa que infelizmente não aconteceu no Brasil, né? E isso foi pesado, assim, mas foi o que garantiu que Portugal recuperasse. Ainda assim, hoje é o 3º país com o maior número de mortes na Europa por causa da pandemia. Graves problemas, e há problemas também no sistema de saúde que foram decorrência da própria pandemia, e Portugal tem um bom sistema público de saúde, no tipo do que o Brasil tem. O Brasil é maior, muito maior o país, mas aqui funciona. Então, tudo isso afetou. Mas eu digo que no cotidiano, assim, eu acho que assim, é uma cidade para muita gente, é uma boa opção. Os brasileiros estão vestindo muito por aqui, tem muita gente vindo para cá, de todas as classes. Ficar lá e cá, que eu acho que é o melhor. Aí ele falou em descanso. Eu vou fazer uma pergunta curiosa aqui para o jornalista Paulo Marcum, que é amigo da família, e que eu
na minha memória afetiva, eu lembrei. Uma época que eu fui passar um verão na casa deles, né, de Tatiana e Paulo, lá em Florianópolis. E você velejava. É verdade. Coisa que eu amo, que aprendi com meu pai desde a minha adolescência. Uma delícia. Conta para mim sobre a sua experiência como velejar, como você velejava naquele barco maravilhoso. E se aqui algum dia você velejou no Tejo? Aqui ainda no Tejo, ainda que não a gente fui, vê os barquinhos sabe? passando. Sim, tem né? muito. E não fui. O que houve de curioso aqui é que, na verdade, a minha vinda aqui para Portugal foi, num certo sentido, precipitada por um projeto que não aconteceu, mas que chegou a ser conversado e não avançou, que era de acompanhar o Amir Klink numa expedição para o Ártico. O conheci e meu pai o conheceu. Ele chegou à minha casa, ele foi fazer um trabalho lá em Aracaju e ele foi de pés descalços. Ele não usava... Ele não gosta de sapato. Não gosta de sapato. Eu o conheci lá no início, né, da sua vida como velejador, e meu pai foi que levou na minha casa para conhecer a minha mãe. E aí a gente estava discutindo essa hipótese de fazer a circunnavegação do Ártico, que nunca foi feita. Eu estava começando a desenhar uma série de documentários sobre o Amir Klink, que acabou também não acontecendo até agora, e surgiu essa ideia. Eu acabei desmontando o apartamento que a gente tinha alugado em São Paulo, e isso acelerou a vinda para cá, para Portugal. Mas aqui, eu te confesso que ainda não tive coragem de velejar. Velejar é uma coisa que lhe dá uma paz. Eu aprendi com meu pai desde jovem, eu velejava, meu pai era do snipe, eu era do Hobbycat. E eu era que cuidava, que manejava. Hobbycat precisa ter braço. Aí a gente se juntava, as irmãs, e íamos ali no Rio Sergipe, curti muito. E ali tem um vento bom. E fora isso, eu queria perguntar para você, como é viver em Portugal? Porque todo mundo fala assim, meu sonho é morar em Portugal, que é maravilhoso, que é calmo, que é isso, mas é acessível a quem vive no Brasil, vamos dizer, tipo classe média? Eu acho que, em certa medida, para a classe média, é mais em conta morar em Portugal do que no Brasil. Por quê? Primeiro, você não tem necessidade de plano de saúde. É possível ter, nós não temos plano de saúde, usamos o sistema público. Segundo, você tem a alimentação é mais em conta aqui. Agora, tem muita gente que vem na louca, né? Decide, muito jovem, né? Muita gente, obviamente, alguns não acertam, não conseguem. Mas com planejamento, tem muita gente vindo. O governo ampliou muito a facilidade agora, tanto para as pessoas que têm renda, que vêm como aposentados ou como rentistas, né? Quanto para a gente que vem trabalhar. Pode vir para cá e conseguir 180 dias para tirar... Olha o jornalista dando boas informações para os brasileiros. O visto definitivo. Então, é um ótimo lugar para se viver, mas eu diria o seguinte, planejamento e cuidado, né? Porque... Nada cai do céu. Não, e você é estrangeiro. Ainda que a gente fale a mesma língua, que sejamos parentes, né, brasileiros e portugueses, não é a nossa terra. Então, você tem que ter uma certa cautela. Eu acho que muitas vezes os brasileiros não se adaptam muito nesse jeitinho, trazendo o nosso jeitinho e achando que está todo mundo a serviço da gente, quando não é verdade. O português é muito educado, ele é muito rigoroso no sentido de cobrar. Respeita muito o respeito. Eu conto só uma história sempre que aconteceu comigo, logo que eu cheguei, foi uma lição definitiva. Entrei no que eles chamam aqui de autocarro, mas é ônibus, né? Sim. E virei para o motorista e falei assim, esse ônibus passa na rua tal? E o rapaz falou assim, boa tarde. Já lhe deu, um beliscão, como falava minha mãe. Ou uma fila, corredor de supermercado, e eu querendo passar, tinha uma senhora ali pegando as coisas e tal, e eu fiquei meio indignado, assim, fiquei com uma cara feia. Ela olhou para mim e falou assim, queres passar? Então peça. Quer dizer, eu acho que... São lições de vida. A gente no Brasil, meio que ficou afobado, apressado, e desaprendeu isso que o pai e a mãe da gente certamente ensinaram para a gente. É educação. É educação, né? E eu, hoje em dia, tomo um certo cuidado quando eu vou conversar com alguém que é aqui em Portugal, português notamente, claro, no sentido de cumprir essas regras básicas. Bom dia, boa tarde, boa noite, dá licença, por favor. Eu acho que, assim, essa lição a gente tem que aprender, né? São palavras, minha filha disse que são palavras mágicas, né? Bom dia, boa tarde, por favor, obrigado. Que a gente aprendeu lá quando a gente era pequenininho, né? Que não tem que deixar de lado, tem que usar, né? Não é porque somos todos pessoas que falam português que não precisa ter isso, não, precisa ter, isso é educação, né? E feito isso, grande parte dos problemas se resolve. E para encerrar, eu conversei aqui com
Paulo Marcum para o nosso programa no YouTube, né? TB Comel pelo Mundo, que é uma parceira minha, também jornalista. E eu queria pedir a Paulo Marcum que deixasse aqui para a gente uma mensagem dessa sua saga de sempre produzir, de não parar, de a cabeça funcionar, mesmo como ele falou aqui, que já completou 70 anos e que ele deixou já muita coisa boa que ele produziu no Brasil e vai continuar produzindo aqui em Lisboa, onde ele está morando há 5 anos com a sua esposa Tatiana Gold. Queria que você deixasse uma reflexão para as pessoas. Eu acho que é meio óbvia também, mas faz sentido. Eu penso que a gente tem que tentar deixar alguma coisa pelo trabalho da gente que melhore a vida das pessoas. Isso às vezes pode ser, né, uma refeição bem feita, aqui cozinha, pode ser uma canção, pode ser um programa de TV, pode ser uma série, pode ser um livro, pode ser uma série de cirurgias, se você é cirurgião, né? Pode ser uma porção de coisas, mas eu acho que assim, pensar que aquilo que a gente faz deve melhorar a vida das pessoas. Eu ia falar isso, dar o seu melhor. Eu acho que sim, fazer o que é possível. E o possível nem sempre é estar acomodado. É você deixar aqui a marca, como ele deixou agora, essa mensagem tão importante, a gente dar sempre o nosso melhor. Como a gente, se fosse ser útil a alguém, se ele faz um livro, se ele está fazendo essa série, se ele está pesquisando toda essa história que a gente falou aqui sobre a proclamação da República, isso vai ser útil para muitas gerações. Obrigada, Paulo Marcum, Obrigado, querida, por participar do nosso programa aqui no YouTube. E eu deixo um abraço para vocês e até a próxima. Muito obrigada. Imagina.